Alô você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. CBF divulga datas e horários das rodadas 31 e 32 do Brasileirão. Em Flamengo e Corinthians, no mata-mata, rubro-negro leva a melhor no histórico. Felipe Luiz pede e Flamengo pode acertar a volta de um grande ídolo. Felipe Luiz monta time inédito para o jogo de hoje à noite contra o Corinthians. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Tá chegando a hora. Depois de 3 rodadas, o Flamengo voltou a ter um resultado positivo no Brasileiro ao vencer o Atlético Paranaense por 1-0 pela 28ª rodada do Brasileiro. Nessa quarta-feira, a CBF usou seu site oficial para divulgar as datas e horários dos jogos das rodadas 30 e 31 do Campeonato Brasileiro. Como houve alteração nas datas das semifinais da Copa do Brasil, a entidade precisou se reorganizar. Com isso, o Flamengo vai fazer o clássico contra o Fluminense no dia 17 de outubro, às 20 horas, no Maracanã, pela 30ª rodada. Na sequência, o Mengão vai receber o Juventude no dia 26 de outubro, às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã, em partida válida pela 31ª rodada. No último sábado, a CBF anunciou as datas e horários das semifinais da Copa do Brasil, atendendo o pedido do Flamengo para alterar a data do jogo de volta, o que gerou uma revolta do Corinthians e do Vasco, que entraram na justiça para reverter essa decisão. Após a coletiva de apresentação do Felipe Luiz, o vice-presidente-geral e candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abrantes, falou com a imprensa. O Dunche afirmou que o clube não concordou com a postura dos rivais e que também vai entrar no STJD. Aspas, de fato o Flamengo não concorda com o posicionamento do Corinthians e do Vasco e vai entrar também no STJD como assistente da CBF. A competição não pode ter os jogadores voltando das suas seleções no dia 16 e jogando no dia 17. É desumano e tem uma decisão judicial de que deve haver um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, e o regulamento da CBF prevê que a tabela pode sim ser alterada, disse lá o Dunche de Abrantes. O Flamengo enfrenta o Corinthians logo mais às 21h45 aqui no Maracanã e vai em busca de manter o bom retrospecto em mata-matas. As equipes já se enfrentaram em outras oportunidades e o Flamengo leva a boa vantagem. Muitos me perguntaram por que 21h45 horário de jogo. É simples, é por causa da propaganda eleitoral obrigatória que obrigou a TV Globo a mexer na sua grade de programação. O segundo jogo tem gerado polêmica devido às alterações feitas pela CBF. Inicialmente, o jogo aconteceria nos dias 16 e 17, mas devido à data FIFA, a entidade decidiu adiantar a rodada do Brasileirão e adiar a partida de volta. No total, Flamengo e Corinthians já se enfrentaram 9 vezes em mata-matas, entre jogos da Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Desses 9 jogos, o Flamengo se classificou em 6 jogos. Nos últimos 4 jogos, 3 foram na Copa do Brasil. Em 2019, o Flamengo eliminou o Corinthians nas quartas de final. No ano anterior, o time de Itaquera foi quem se classificou no jogo das semifinais. Em 2022, no confronto de mata-mata mais recente, os 2 jogos ficaram empatados. O primeiro na Neoquímica Arena foi 0-0 e o segundo na volta aqui no Maracanã terminou em 1-1. Mas nas penalidades, o Flamengo venceu por 6-5. Flamengo e Corinthians iniciam o jogo dos 2 clubes mais populares do país na semifinal da Copa do Brasil, hoje às 21h45, horário de Brasília, aqui no Maracanã, né? TV Globo, o Sport TV, Premier e a Prime Video exibem essa partida para todo o território nacional. O Corinthians tenta esquecer a situação ruim no Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a zona de rebaixamento, e no último domingo foi derrotado pelo arquirrival São Paulo. O Timão vem tendo melhor desempenho nas Copas, estando também na semifinal da Copa Sul-Americana. Quem passar no próximo dia 20 de outubro vai pegar o classificado entre Atlético Mineiro e Vasco.
Vale lembrar que a classificação para a final da Copa do Brasil rende uma premiação muito gorda, 31,5 milhões de reais para o vice e 73,5 milhões de reais para o campeão. Em sua estreia à frente do Flamengo, Felipe Luiz fez mudanças importantes no último treino. Ele sacou o Fabrício Bruno, que vinha sendo titular desde 2023, e colocou Léo Ortiz no seu lugar. Outra mexida foi a entrada do Wesley no lugar do Varela. Tanto o lateral quanto o Ortiz foram titulares na vitória contra o Atlético Paranaense, mas o jogo em questão o Tite levou a equipe mista. Provável escalação do Flamengo para hoje: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. Vale lembrar que o Flamengo não tem nenhum jogador pendurado. Provável escalação do Corinthians vai ser Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, ou Hugo, José Martínez, Charles Carrijo e Rodrigo Garro, ou Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto, pendurados André Ramalho e Rodrigo Garro. Apita o jogo Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, auxiliado por Bruno Rafael Pires, FIFA Goiás, e Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná. No VAR, Rodolfo Toschi Marques, VAR, FIFA Paraná. Meus amigos e minhas amigas, está chegando a hora, jogo difícil, onde com certeza a gente vai enfrentar uma retranca daquelas, porque eles vão vir para cá para empatar ou perder de pouco e vão jogar nos contra-ataques do Yuri Alberto, o cara corre bem. Olho no tal de Garro, que jogou livre no último jogo entre eles e deu no que deu. O Flamengo perdeu, o cara ganhou o meio de campo. O Flamengo precisa fazer uma boa vantagem hoje para decidir lá em Itaquera e a sua vaga vai ficar sim garantida na competição. Parece que o Felipe Luiz ouviu os meus comentários no programa dessa manhã, quando eu alertei que se ele entrasse com o Gabigol, a gente não teria aquele homem para quebrar as linhas do Corinthians, e eu temia muito por isso. Eu gostaria de ver muito o Michael logo de saída, mas eu não sei como é que ele está, né? Como é que ele está fisicamente, porque está voltando de quase 2 meses de parado por uma contusão grave muscular. Mas o Plata também é um bom driblador, gosta do 1 contra 1, né? É o X1, e a seleção equatoriana, ele sempre foi um destaque, e o seu antigo técnico disse que a gente aqui, flamenguista, vai ficar sorrindo de orelha a orelha com as ótimas atuações do Plata, que é um jovem e tende muito a crescer aqui no Flamengo. Eu espero uma marcação alta, sob pressão, bastante conexão da defesa, meio e ataque, com toques verticais e pressão constante do início ao fim. Muita vontade, muita garra. Eu estou muito confiante numa boa apresentação do nosso Mengão na estreia do Felipe Luiz, porque ele merece e nós também. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, parada resolvida. Muito obrigado. Felipe Luiz se prepara para iniciar uma nova trajetória na sua carreira. Porém, para isso, ele pode ter o apoio de outro grande ídolo do Flamengo. Eu estou falando de Diego Ribas. Isso porque, de acordo com o portal Sul Rubro Negro, o Felipe Luiz teria pedido à diretoria do Flamengo a volta do ex-meia para ajudá-lo nas questões do dia a dia e do vestiário. Assim como o Felipe, Diego fez uma bonita história no Flamengo. Já aposentado, o ex-meia defendeu as cores do clube entre os anos de 2016 e 2022, tendo conquistado diversos títulos importantes. Mas, enquanto isso, ele segue preparando o Flamengo para o grande desafio de hoje à noite, contra o Corinthians, pela Copa Betano do Brasil. E o seu grande amigo, Gabigol, deve mesmo começar no banco de reservas. Em sua coletiva de apresentação, o Felipe disse estar confiante na recuperação do bom futebol do Gabriel e que vai fazer todo o possível para que isso aconteça até o final da temporada, pensando numa possível renovação dele com o Flamengo.
Felipe Luiz está com 39 anos de idade e pendurou as chuteiras em 2023, ano em que ainda disputou 21 partidas. Desde então, vinha trabalhando nas categorias de base do Flamengo, primeiro sub-17, depois sub-20, mas agora foi promovido a ser o novo técnico do Flamengo até dezembro de 2025. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Diego Ribas para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um forte abraço, não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, eu conto muito com você, bora lá ser feliz, pra cima deles hoje Mengão 3-0, tá bom!